Oi, advogados. Eu estava pensando aqui esses dias sobre, às vezes, quando a gente, como sociedade, como humanidade, às vezes a gente evolui de uma forma tão significativa que se torna impossível a gente voltar para o estado anterior. Por exemplo, nesses últimos 30 anos, é inegável que a chegada da internet, por exemplo, fez uma revolução enorme na nossa maneira de viver. Assim como também as redes sociais, né, apresentaram uma maneira diferente de viver. Não vou entrar aqui na discussão se foi positiva ou negativa. Eu acho que tem as suas vantagens e suas desvantagens também disso aí. Mas ultimamente a gente está vendo a inteligência artificial. E embora alguns ainda talvez achem que ela não chegou para ficar, eu sinto informar para vocês que essa é mais uma mudança que chegou sim para ficar e transformar a maneira como a gente vive e principalmente como a gente trabalha. Na advocacia, de 10 anos para cá, já teve grandes mudanças. Por exemplo, a gente teve os sistemas, né, os processos, eles são todos online nos seus próprios sistemas, né, no PJE, no Projude, no ESAGE. E isso é inegável, né? A gente não pode mais voltar à época do papel, né, dos processos físicos, né, da carga de processos. Isso é inviável, entendeu? Principalmente porque o advogado hoje, ele não atua mais somente no seu estado, ele atua no Brasil inteiro. Eu tenho processo no Brasil inteiro, não só no Nordeste, como também São Paulo, Brasília, Rio Grande do Norte. E se eu tivesse que fazer carga desses processos, né, seria impossível advogar. Uma outra mudança também significativa na advocacia, e a gente tem que reconhecer que a pandemia trouxe isso, foi as audiências online. As audiências presenciais era a regra. Audiências online antes da pandemia era uma coisa absurda, extraordinária. Mas depois da pandemia, praticamente as audiências online se tornaram uma regra, presenciais a exceção. E voltando para a inteligência artificial, é inegável que você tem que dar o braço a torcer para ela e entender que a inteligência artificial já vai substituir, né, já está substituindo muitas profissões, assim como a industrialização na época da revolução, as máquinas, né, a robótica já substitui a mão de obra. O trabalho intelectual, ele vai ser sim, já está sendo substituído pela inteligência artificial, né, pelas IAs. Aí você escolhe qual que você prefere mais, o ChatGPT, se você prefere a Gemini, entre outras aí, né, humanos. E para o advogado, eu vejo que ele ainda não vai ser substituído. Eu acho um cenário muito difícil e improvável, por várias questões. Teria que fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu acredito que não vai ser substituído. Porém, para aqueles advogados iniciantes que trabalhavam mais na condição, para os estagiários, para os advogados iniciantes que trabalhavam mais auxiliando os escritórios e os advogados, sim, para esses eu já digo que vocês já perderam lugar. Agora, as inteligências artificiais na mão de um bom profissional, ela se torna uma ferramenta incrível, tá? Não estou falando sobre você pedir nenhum comando, né, um prompt, para fazer a substituição completa de uma peça, né? Faça uma peça completa. Isso ainda é falho. Eu acho, inclusive, que ainda é temerário o advogado trabalhar dessa forma. E a gente já vê a repercussão negativa disso no judiciário, tanto da parte dos advogados, como também dos juízes, que já existem várias matérias já mostrando que os juízes se utilizando dessa ferramenta, né, de forma inadequada. Então, assim, o vídeo é mais para conscientizar você, que é advogado, a entender que essa mudança, essa revolução chegou para ficar. E é interessante para você estar se adaptando o mais rápido possível,
se você não ainda compreende, corra para entender como é que funciona essa ferramenta, que só vai, né, já chegou para facilitar a sua vida, para otimizar o trabalho. Tá bom? Fica essa reflexão. Se essa conversa, né, que eu tive com você aí fez sentido para você e não me segue, considere estar me seguindo aqui na rede social para a gente continuar com essas conversas sobre a advocacia. Tá? Um abraço, pessoal, e até mais.